Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Que Jesus os abençoe. Espero que todos estejam bem, com saúde, com paz e que estejam todos com pensamentos elevados para que possamos aprender um pouco mais das lições que nos serão trazidas aqui através da mediunidade de nosso querido Chico Xavier sobre o tema da mediunidade. Como nós havíamos falado nas semanas anteriores, para aqueles que estão acompanhando conosco aqui o canal, nós dedicamos esse intervalinho aqui entre o Natal e o Ano Novo para gravar alguns vídeos sobre esse tema, sobre a mediunidade, né? Que é um tema que traz muito interesse, muita curiosidade e às vezes é pouco entendido ou mistificado, enfim, pouco compreendido por alguns. Então vale a pena a gente entender pela ótica dos amigos queridos lá da espiritualidade que trouxeram através de um livro chamado Mediunidade e Sintonia, que está marcado aí, ó, nessa tarja inferior, para quem quiser procurar o livro, né? Sobre esse tema. Em particular, hoje nós vamos falar sobre prática mediúnica, que está lá no capítulo 11. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu queria lembrar a todos que nós temos esse canal aqui, se chama Reflexões Espiritualistas, que é dedicado exclusivamente a estudo dos temas ligados à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, aos temas espiritualistas, e nós nos baseamos sempre, ou procuramos, né, nos basear sempre nas obras de Chico Xavier, que tem uma vasta literatura sobre os mais diversos assuntos aí. Então, tem mais de 500 livros psicografados, como a gente já falou. Daria para a gente ficar fazendo aqui live aqui a vida inteira, né? Quase. Mas a gente vai escolhendo os assuntos na medida do interesse de vocês, né? Inclusive, se vocês quiserem aproveitar, colocar nos comentários quais assuntos que são de maior interesse que vocês tenham, a gente depois vai adaptando esses conteúdos futuros aí para esses interesses que estão aparecendo. Então, não deixem de se inscrever no canal, deixarem o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos, para que o canal ganhe relevância. Na verdade, a gente procura obtenção desses likes, porque o YouTube vai lá com as ferramentas que ele tem, observando o interesse das pessoas e com isso vai mostrando o vídeo para mais e mais pessoas, né? Logicamente que o nosso canal não tem nenhum conteúdo comercial e o nosso único propósito final é justamente a divulgação dos temas ligados à espiritualidade superior. Tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos aqui ao título de hoje, que é Prática Mediúnica. Como eu falei, está no capítulo 11 desse livro, Mediunidade e Sintonia. E vamos ver o que o Emmanuel nos reserva nessa tarde, ou na noite, ou na manhã, que cada um aí estiver assistindo o vídeo no seu horário mais apropriado, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim: tudo na vida é afinidade e comunhão, sobre as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Tudo gravita em torno dos centros de atração e sustentação de forças, determinadas e específicas, no plano em que evoluímos para a ordem superior. Parece um pouco complicado à primeira vista, mas não é. Ele está querendo dizer simplesmente que tudo é uma questão de afinidade. Afinidade e sintonia são mais ou menos a mesma coisa. Então nós nos afinamos com quem tem os mesmos interesses que nós.
seja no mundo encarnado, seja entre os desencarnados, né? E essas leis valem para todo o universo. Então não é só para nós aqui na Terra, não. Vale para todos os orbes habitados no universo todo, né? As leis de Deus. E elas têm relação com essas questões que nós não compreendemos ainda, mas que advêm das próprias leis magnéticas, né? Do magnetismo. Nós, quando pensamos, emitimos ondas magnéticas. Nós, quando recebemos o pensamento de alguém, também estamos recebendo ondas magnéticas. Então, a gente se sintoniza, como se fosse um rádio, né? Já falamos isso aqui, em torno daqueles pensamentos que nos são afins. Aqueles pensamentos que coincidem com os nossos interesses e, principalmente, né, com os nossos desejos. Nós falamos muito desse assunto, desejos, no livro Pensamento e Vida do próprio Emmanuel. Tem vídeo gravado aí no canal que vocês quiserem podem procurar. Ele fala que tudo, olha bem, tudo gravita em torno dos centros de atração e sustentação de forças determinadas e específicas, no plano em que evoluímos para a ordem superior. Aqui tem duas mensagens, quer dizer, tudo significa no universo todo, como já falamos, centros de atração e sustentação. Então, nada mais, nada menos dizer que nós somos um centro de emissão e recepção de ideias, de pensamentos. E que isso vale também para outras criaturas, seja aqui ou seja no plano espiritual, né? E isso influencia, de algum modo, a nossa evolução espiritual para níveis e para patamares cada vez mais elevados, né? Então, é desta forma, através dos pensamentos elevados, que nós vamos também nos habilitando a viver em planos mais elevados. Por isso que ele fala da evolução de ordem superior, né? Vamos ver mais à frente, ele detalha um pouquinho mais esse assunto. Ele diz assim: a mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Almas ignorantes atraem criaturas ignorantes. Doentes afinam-se com doentes. Simples assim, gente. Simples assim. Não tem nenhuma fenomenologia complexa, não tem nenhum nome complicado, nós não estamos citando nenhuma fórmula científica, estamos simplesmente afirmando aquilo que os amigos espirituais já nos ensinam há bastante tempo. E a mediunidade faz parte desse contexto, assim como outras coisas da nossa vida, a inteligência, né, a saúde do nosso corpo e tudo mais. Então, almas ignorantes, pessoas que são ignorantes, ou seja, não querem aprender, atraem criaturas ignorantes. Doentes afinam-se com doentes. Ponto. Né? É uma lei de Deus, é uma lei universal. Né? Então, se a gente começar a entender isso, a gente vai entender que através da mediunidade nós vamos nos encontrar, né, entre aspas, nos afinar com aqueles que pensam igual a gente. Isso é muito importante porque vai definir o padrão de mediunidade que nós teremos, né? De que forma? Ele diz aqui, ó, há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo, em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência, tanto quanto existem inteligências desencarnadas que em desequilíbrio, momentaneamente, né, em desequilíbrio, porque ninguém é mal toda a vida, né, se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia, junto das pessoas indisciplinadas e insubmissas. São as chamadas obsessões, certo? Que nós pejorativamente assim o falamos, mas na verdade atrás de toda obsessão tem um vínculo de pensamento contínuo e de mesma frequência e de mesma afinidade entre obsessor e obsediado. Né? Então eu digo isso para dizer que nem sempre nos casos de obsessão a vítima é aquela vítima que nós estamos vendo aqui. Ela pode ter sido em outras existências o algoz, e o obsessor pode ter sido a vítima, né?
Então rótulos não ajudam nesse caso aqui. Vale a pena a gente entender isso, tá certo? Então, se a gente se afina com a prática do bem, procura praticar o bem, procura fazer a benemerência, como ele fala aqui, a caridade, nós vamos nos sintonizar com espíritos que se afinam com essa mesma ideia. No entanto, se a gente gosta, ou deseja, ou pratica, né, atitudes que vão tirar a tranquilidade das pessoas, vão fazer alguém sofrer, vamos criar tormentos desnecessários, vamos criar dificuldades para a vida das pessoas, vamos, enfim, casos piores, tratar com crueldade, tratar com violência a criatura, nós vamos atrair espíritos exatamente assim. Simples assim, gente. Eu falo simples assim porque é uma pura questão de afinidade. Você pega um imã lá, aqueles imãs de geladeira, quando você aproxima ele da geladeira, o que acontece? Ele gruda lá na geladeira, não é isso? Porque ele tem uma afinidade magnética com a geladeira. Então, aquele grudar do imã na geladeira é o mesmo que o grudar do pensamento das entidades espirituais em nós. Elas se afinam, andam conosco, convivem conosco, praticam os mesmos ambientes onde nós praticamos, onde vivemos, né? Estão no dia a dia com a gente. Lógico que as entidades superiores têm mais outras atividades, né? Então elas estão conosco na medida do tempo em que nós estamos trabalhando em favor no bem, ou usando a mediunidade em favor do bem, né? Mas as inferiores não, estão sempre conosco, né? Então ele continua falando assim, obsessores, um tema que a gente já tocou aqui, obsessores vivem com quem estima perseguir e vampirizar. Olha bem. Então, aquele obsessor, ele vive com alguém que está acostumado a fazer a mesma coisa, né? Trocando as palavras um pouquinho, né? Quem gosta de perseguir os outros, quem gosta de caluniar, quem gosta de criar empecilhos para os outros, quem gosta de criar maledicência, né? E vampirizar nada mais é do que viver junto com a pessoa. Eu já dei o exemplo do álcool aqui para você, vou dar o exemplo do vício. Pessoas viciadas em drogas, por exemplo, têm invariavelmente criaturas desencarnadas que esperam aquele momento, em que a pessoa está se, drogando, né, para aproveitar das sensações físicas, porque elas se acostumaram com aquilo. Então, não é que existem vampiros como na história de histórias de Hollywood ou qualquer coisa assim, ou de livros, né? Mas são pessoas que estão conosco, às vezes, usufruindo dos hálitos da comida, da bebida, da droga, né, do álcool, porque querem continuar desfrutando disso enquanto estão desencarnadas, quando já deveriam já ter se desapegado dessas coisas. Mas elas são como eram quando eram encarnadas. Então ninguém fica anjo nem demônio quando desencarna, continua sendo a mesma coisa. Então ele diz assim: irônicos somente encontram guarida nos companheiros do sarcasmo. Outro exemplo. Então aquela pessoa que tem prática, você gosta de fazer praticar o sarcasmo no dia a dia, está acompanhado de espíritos que são afins com essa prática, né? Então ele fala, eis porque acima da prática mediúnica, ou seja, bem acima da prática mediúnica, examinada sob qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos círculos doutrinários. Então, se alguém quer usar bem a mediunidade, que como já dissemos, é um dom que todos têm em maior ou menor grau, devem estudar, devem instruir-se. Já falei do livro dos médios também, em vídeos passados. Tem livros do André Luiz muito interessantes. Eu terminei recentemente de ler um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, que é muito bom,
Trata de todos os tipos de mediunidade, psicofonia, psicografia, sonambulismo, possessão, materialização, todos os tipos de mediunidade possíveis, né? As mediunidades torturadas, as mediunidades santificadas. Vale a pena ler este livro, gente, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz Chico Xavier, né? Então, continuando, o Emmanuel diz assim: amontoam-se vermes onde se congregam frutos desaproveitados ou apodrecidos. É lógico que você tem um lixão lá, o que você vai encontrar lá? Vermes que estão se nutrindo daquele monte de lixo ali. Assim como a luz brilha onde encontra força ou material que lhe sirvam de combustível, né? Essa aqui é uma comparação muito boa. O médium receberá sempre, olhem bem, gente, o médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Então, se nós queremos trazer comunicações, avisos, conselhos de planos mais elevados da vida, nós temos que situar a nossa mente em planos mais elevados da vida. Não tem milagre, porque a barreira magnética, vibracional entre nós e os espíritos elevados é muito grande. Então não são eles que têm que descer até nós é que temos que subir até eles. Lógico que eles farão um esforço também nesse sentido, mas quem tem que subir, né, o seu nível vibratório somos nós. Então, se a gente quer nos sintonizar com entidades angélicas, temos que praticar a angelitude no dia a dia. Não tem mistério, é só assim. Ele diz assim: ser irado, né, se a pessoa tem a ira, a irritação por prática comum, sintoniza-se com as energias perturbadas do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos. Vocês estão vendo? É uma questão de pura sintonia. Se a nossa vida é de ociosidade, vamos buscar espíritos ociosos para ficarem conosco. Se a nossa vida é de elevação moral, se a gente está lutando por nos melhorarmos, espíritos vão, além de nos ajudarem, vamos encontrar espíritos também esforçados querendo se melhorar, né? É da lei. Então, aqui já caminhando para o final, ele diz assim: quem deseja crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Então, não existe mediunidade superior sem instrução, sem conhecimento. São duas as asas que nos levarão para a nossa elevação a níveis mais altos: o amor e o conhecimento. O amor a gente tem que praticar através da caridade e o conhecimento através do estudo. Leitura das obras básicas do André Luiz. Obviamente a pessoa tem que ser alfabetizada para conseguir ler, né? Mas ainda assim tem áudios, livros hoje em dia que a gente pode pegar para ouvir. Pode ouvir um audiolivro no carro enquanto está indo trabalhar, ou no momento de folga, no horário de trabalho, ou num momento de repouso, um pouco antes de dormir. Tem vários momentos que a gente pode praticar a leitura, né? A leitura traz o quê? Conhecimento, ensinamento. Nós não seremos, dificilmente seremos enganados, porque existem espíritos embusteiros, espíritos que se fazem passar por outros. Kardec explica isso lá no Livro dos Médiuns, já falei isso aqui também. Então, o nosso conhecimento, nosso ensino vai nos, de algum modo, orientando a saber que tipo de vibração e de pensamento está chegando até nós. E você vai podendo classificá-las de acordo com o seu conhecimento. Mas se você não tem conhecimento nenhum, fica difícil. Por isso eu falei lá no início do vídeo que a gente ia desmistificar esse assunto, né? A mediunidade, gente, é um dom que todos temos. É como a inteligência, né? Então, alguns vêm com mais
um pouco um grau mais elevado, uma sensibilidade mais elevada. Seguramente por quê? Porque em outras vidas já se esforçou mais, já praticou mais o bem, já conseguiu disciplinar. É uma força que tem que ser disciplinada como qualquer outra. Vejam vocês, o núcleo atômico pode ser usado tanto para causar uma explosão nuclear, quanto para ser utilizado na ciência médica para funcionar um aparelho de tomografia ou um aparelho de ressonância magnética, né? Então é a mesma coisa, a ciência é a mesma, os fundamentos são os mesmos, o uso que é diferente, né? Então ele diz assim: mediunidade não é exaltação da inércia ou da ignorância. Estudar, estudar e estudar muito, ler bastante, né? Então isso é muito importante. Então ele fala assim: o médium para servir a Jesus, e aqui começou a aparecer Jesus na conversa, vocês vão entender já por quê. O médium para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Então, já falamos isso, né? Não vamos repetir, mas vamos apenas reforçar. Então, se a gente quer praticar uma mediunidade sublimada, aquela em que a gente procura fazer o bem e nos sintonizarmos com entidades evoluídas, nós temos que estudar, aprender, ter conhecimento, ter preparo, tá certo? Para que a gente possa ser um filtro correto, né? Funcionar como um filtro de luz e paz, como ele fala aí, né? Pense assim, olha, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar. Pense assim, imagine uma veneziana de janela. E atrás está o sol, todo iluminado, e você está com a veneziana fechada. Se você abre um pouquinho a veneziana, entra uma réstia de luz, tá certo? Se você abrir, conforme você vai abrindo um pouco mais, vai entrando mais luz, certo? Assim é a nossa mediunidade disciplinada com Jesus. Conforme a gente vai abrindo mais o coração, a nossa mente, vai podendo amar mais, vai entrando mais luz em nós. Então nós vamos fortificando o nosso canal com a espiritualidade. Isso vai nos engrandecer para a vida, né? E vai ajudar também a outras criaturas, para que tenham também a mesma coisa: paz, tranquilidade, elevação e conhecimento, a caminho das alturas, e todos nós estamos fadados a chegar lá um dia, né? Então, o último slide aqui, já terminando, né? Nosso objetivo aqui é fazer algo curto assim. Ele fala: Jesus é nosso divino mestre. Eduquemo-nos com ele, a fim de que possamos realmente educar. Então, se a gente quer educar alguém, nós temos que nos educar primeiro. E a educação vem com quem? Com o modelo que nós temos, que é o Cristo. Jesus é o nosso modelo e guia. Está lá no Livro dos Espíritos. Modelo e guia. Certo? Mas não um modelo e guia que ficou lá no mundo espiritual, longe de nós, mandando mensagem. Não, ele veio aqui, caminhou entre nós, curou paralíticos, levantou pessoas do túmulo, curou cegos, né? Transformou a vida de criaturas como Maria de Magdala e outras tantas. Então ele veio aqui, exemplificou. Ele não ficou mandando mensagens apenas. Veio ele em pessoa, né? E exemplificou. E o Jesus é o maior médium que a gente conhece. Ele é médium de Deus. Ele conseguiu trazer para nós as ideias de Deus. Então sejamos nós também médiuns elevados, mas através do estudo, do amor, da dedicação, né? E da educação, através desse modelo que é o Cristo. Tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Na semana que vem, eu não sei se teremos vídeo, não sei, porque será uma semana meio complicada,
Mas no início do ano nós voltaremos com novos vídeos e novos conteúdos para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like aí, né? Compartilhar o vídeo para todos os amigos e conhecidos. Já são quase 1000 inscritos nesse canal, né? E a gente tem muito prazer em dizer isso, né? Para aqueles que a gente não vai ver, né? Porque estamos aqui por esse método aqui. Um feliz ano de 2025 para todos. Que Deus abençoe o coração de vocês, a família de todos aí, e que estejamos juntos de volta no ano que vem com mais um pouco de estudo sobre reflexões espiritualistas. Tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus.